Olha, gente, estamos a um mês das eleições, né? E aí os prefeitos e vereadores vão ser escolhidos pela população. Em Maceió, 312 candidatos disputam as 27 vagas para a Câmara Municipal, 2 a mais do que o número atual de cadeiras. Mas você sabe qual é a função do vereador? Eu fui procurar saber para entender melhor as obrigações dos vereadores e como o trabalho deles é fiscalizado. Acompanhe. Está chegando a hora de escolher os nomes que farão a diferença na história da cidade e na vida da população. Nas eleições municipais, prefeitos e vereadores são escolhidos. Mas nem sempre o eleitor dá a devida importância ao político que está mais perto dele, o vereador. Na verdade, eu não voto para prefeito e vereadores. Eu acho que eu tô aqui em Maceió faz 20 anos. Sempre eu vejo os mesmos problemas e nenhuma solução. Não lembro não, para quem eu votei, para vereador não. É muito vereador, é muito mesmo, né? Realmente são muitos nomes. Nesta eleição, Maceió tem 312 candidatos a uma vaga na Câmara Municipal. Os vereadores serão escolhidos por 632.812 eleitores, aptos a votar na capital no dia 6 de outubro. E para representar os interesses dessa população, a Câmara de Vereadores de Maceió decidiu incrementar o número de parlamentares. Atualmente, são 25 vereadores trabalhando nesta casa. Mas a partir do próximo ano serão 27 vereadores, 2 cadeiras a mais do que o quadro atual. E, aliás, não só foi o número de cadeiras que subiu, não. O salário dos vereadores também aumentou. Em janeiro de 2025, os vereadores eleitos vão receber um salário de R$ 18.991,68, um aumento de 26% em relação ao salário atual, que é de R$ 15.037. O aumento de vagas e salários correu dentro da legalidade. A Câmara levou em consideração o crescimento do número de habitantes em Maceió e o percentual de reajuste previsto em lei. Hoje, de acordo com o último censo do IBGE, a capital alagoana tem 957.916 habitantes. Segundo a Constituição Federal, cidades com mais de 900 mil habitantes podem eleger até 31 vereadores. Já o salário foi reajustado com base no percentual do que ganham os deputados estaduais. Ou seja, depois do aumento, vereadores de Maceió vão ganhar 75% do valor do subsídio dos deputados. Para esta cientista política, o mais importante é saber se o aumento no número de parlamentares vai surtir um efeito positivo. O que a população precisa estar atenta é se esses vereadores, independente de ter 2 a mais ou 2 a menos, se eles efetivamente estão realizando aquilo que é sua obrigação. Mas a maioria da população, ela só presta atenção no pleito eleitoral, né? Quando está no período eleitoral, às vezes até pela próprio contexto que faz com que ela se mobilize, que ela tenha que receber um candidato ou candidata na sua porta. E ao longo do mandato, a maior parte da população não sabe o que efetivamente vem sendo feito por esses vereadores. A palavra vereador vem do grego antigo, do vocábulo vereia, que significa caminho, vereda. Portanto, o vereador vereia, traça os caminhos, orienta os caminhos. E é justamente essa ligação que o vereador faz entre o povo e o governo. O vereador tem o poder de ouvir o que os eleitores querem, transformar isso em leis que serão aprovadas na Câmara Municipal. E também tem o papel de fiscalizar se o prefeito e os seus secretários estão colocando essas demandas em prática. E uma das principais leis que os vereadores aprovam ao final de cada ano é a chamada LOA, a Lei Orçamentária Anual. É um projeto de lei do Poder Executivo, ou seja, da Prefeitura, mas que só pode acontecer depois da revisão e da aprovação dos vereadores. É quando ficam definidos os orçamentos do que será gasto em cada área de atuação, como saúde, segurança e infraestrutura. Muita gente ainda desconhece os assuntos em que um vereador pode legislar.
Aquela praça ou rua que está deteriorada, abandonada, por exemplo, os vereadores podem criar uma lei que determine a revitalização permanente do espaço. O lixo descartado em local irregular também pode ser pauta na Câmara de Vereadores, por meio da criação de programas de fiscalização, cobrança para a ampliação da coleta, com estratégias definidas por bairro. Cabe também aos vereadores a criação de políticas habitacionais para pessoas que saíram de área de risco e ainda o reajuste do auxílio moradia. Além da criação de políticas permanentes de prevenção e combate ao uso de drogas e de violência contra a mulher. A gente temos os vereadores no nosso município, na nossa cidade, como um representante e um fiscalizador do prefeito para fiscalizar e a gente ficar atento da situação deles. Quando está no poder, não faz o que ele diz, né? A verdade tem que ser dita. Para a professora de ciência política, a falta de transparência dos vereadores sobre o que é feito durante o mandato gera desconfiança e descrédito da população. Pelos dados que a gente tem, não apenas de Maceió, mas outras, as câmaras municipais de forma geral e outras casas legislativas, há uma grande desconfiança e uma baixa percepção da população de algo positivo. Fala-se muito em ausência de transparência, ausência de canais de comunicação direta com a população. Muitas vezes audiências acontecem, essas pessoas não ficam sabendo. Acho que a publicização, por exemplo, por meio apenas da TV é insuficiente para a gente pensar hoje as novas formas de comunicação. As pessoas querem saber a informação de forma mais rápida, de forma mais didática. E se, por um lado, projetos considerados prioritários pela maioria da população não têm destaque, por outro, iniciativas polêmicas estão nas manchetes do jornal. Um exemplo recente foi um projeto de lei aprovado com ampla margem de votos pelos vereadores. O texto obrigava mulheres que buscassem o serviço de aborto legal na rede municipal a ter encontros com equipes de saúde para ver vídeos, fotos e ilustrações de fetos e receber orientações sobre os riscos e as consequências do procedimento. A lei, promulgada em dezembro do ano passado, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Alagoas e, em janeiro deste ano, acabou suspensa. A gente tem várias situações nesse sentido, né? Que é isso. Eu estou falando para a minha base, não interessa se é constitucional ou não constitucional. Inclusive, o fato de ser declarado pelo judiciário ou por órgãos de controle como inconstitucional, né? É mais ali um fato para criar narrativas de que as outras instituições é que estão erradas, elas que estão indo contra a minha opinião ou a minha defesa sobre determinado tema. Quando atores políticos agem dessa maneira, estão agindo, né, de uma forma, eu diria até egoísta. Estão pensando apenas na sua autopromoção, na sua reeleição ou continuidade e nas suas próprias ambições ali de poder. Se a Justiça está atenta às decisões da Câmara Municipal, os órgãos de controle estão de olho nos gastos do Poder Legislativo. Cabe ao Ministério Público de Contas e ao Tribunal de Contas fiscalizar o uso do dinheiro público nos municípios. No caso do Poder Legislativo Municipal, essa verba é chamada de 12º, que em 2024 foi orçado em 113 milhões de reais. Eles utilizam aqueles recursos para o seu custeio e também para pagar os edis, em todas as formas de despesa da Câmara de Vereadores. E senão eles fazem esse balanço, é um balanço normal, um balanço patrimonial, um balanço de execução orçamentária, encaminha para o tribunal e nós fazemos esse julgamento e verificamos se está ou não em conformidade. No caso da Câmara de Vereadores de Maceió, ainda não foi julgada, elas estão ainda em andamento. Mas até o final deste ano, com certeza, o Tribunal de Contas emitirá o parecer. O presidente do Tribunal de Contas reforça a mensagem de que o eleitor deve escolher bem o representante que vai usufruir dos benefícios e trabalhar pelo bem da cidade. É muito importante que a sociedade busque um bom legislador
porque isso vai dar mais dignidade, vai dar mais segurança na execução orçamentária, na formação de leis, e cabe uma reflexão. Escolham bem o seu representante legislativo, porque ele é o agente público e político mais importante.